Não concordo com o design criado. Você deixou as roupas dele rasgadas e ele tá muito velho. Não tem nada a ver com ele. Será mesmo? Arte na veia. Salve galera! Eu tô gravando esse vídeo para fazer alguns esclarecimentos a respeito do design alternativo que eu criei para o L, que você pode ver nesse videozinho aqui, e sobre a minha crítica ao designer original. Para isso, vou usar como base alguns comentários que vocês carinhosamente, alguns nem tão carinhosamente assim, deixaram tanto aqui no YouTube quanto no TikTok. Bora lá! Ace-001. Anime é antigo, nem tem como cobrar isso, mas seu trabalho é bem feito. Obrigado, Ace, tamo junto. Mas isso que você falou não é desculpa, viu? O fato do anime ser antigo não tem nada a ver com o design do personagem ser pobre. Existem vários outros animes muito mais antigos do que Death Note e tem um design mais rico. Por exemplo, o próprio One Piece. Isso pode, até certo ponto, ser um pretexto para a animação não ser tão boa. O que, diga-se de passagem, também nem é o caso. A animação de Death Note não deixa nada a dever para os animes feitos hoje em dia. Mas com relação a design de personagens, não tem nada a ver. Os conhecimentos que eu apresentei tanto no YouTube quanto no TikTok são coisas que os profissionais dessa área já sabem há décadas. Então, não tem desculpa. Valeu pelo comentário, é nóis. Otaku-chan. E tipo, a parte dos triângulos é que ele é uma ameaça, só que pro Light. Cara, não é porque o personagem é ameaçador para outra personagem que necessariamente isso justifique ele ter um visual ameaçador. Beleza, eu entendi o que você quis dizer, né? Ele é a ameaça pro protagonista do anime. De certa forma, a gente vê ele pelos olhos do protagonista. Então você até tem um bom ponto aí. Só que não é assim que a gente lê o design de alguém. A gente lê com base no conceito de cada personagem. O L não é ameaçador. Tipo, ele, propriamente dito, não é ameaçador. Se ele é uma ameaça pro Light, aí são outros 500. Você não deve ler o design de acordo com o que ele representa para determinada personagem. Você deve ler de acordo com o que ele representa por si só. Se fosse assim, toda a história da Arlequina eles teriam que desenhar o Coringa como um cara bonitão e padrãozinho. Afinal, aos olhos dessa protagonista, ele é super atraente. Então é isso, cara. Se atente ao que a personagem representa por si só e não o que ela representa para outra personagem. Valeu pelo comentário, cara. Tamo junto. Esses foram os comentários do TikTok. Bora pro YouTube agora. Antônio Manuel Alves Duarte. Só não concordo com as roupas rasgadas. Manchada e surrada sim, mas rasgada acho exagero, uma vez que ele não sairia na rua assim. Alguém avisará pra pelo menos colocar uma roupa não rasgada. Alguém vai avisar, né? Se o L vai se importar aí já é outra conversa. O que mais me chama a atenção nesse comentário é o tanto de gente que curtiu ele, o que me leva a crer que muita gente concorda com o que foi dito aqui. Bom, é como eu falei, o design da personagem deve, acima de tudo, transparecer o conceito dessa personagem. E nesse processo, gente, é natural que de vez em quando apareçam algumas coisas exageradas. Por exemplo, 300 de Esparta, você acha que também não é exagero aquele bando de brucutu lutando só de cueca? É exagero, mas faz parte do conceito da personagem. Aquilo é para transparecer a coragem, a bravura, porque eles lutam sem armadura e etc e tal. Ou o nariz do Usopp, por exemplo. É exagerado ele ser desse tamanho? Sim, mas tem uma ligação com o conceito dessa personagem. O Usopp é mentiroso. O nariz dele faz alusão a outra personagem mentirosa. Enfim, gente, tem um monte de personagem que eu podia usar aqui como exemplo. Mas o resumo da ópera é que, como character design, você não deve ter medo de deixar o visual do seu personagem exagerado. Você deve ter medo de fazer uma coisa morna, sem graça, sem originalidade, uma coisa que não expresse a ideia por trás do seu personagem. Não estou dizendo que todo design tem que ser exagerado. Estou dizendo que isso nunca, mas nunca mesmo, é um ponto negativo. Então sim, você tem razão, ficou exagerado mesmo, mas isso não é um problema. Valeu pelo comentário, Antônio, tamo junto. Senhor Kabum. O L dá a vida pelo trabalho, mas com certeza não é mendigo pra ficar com as roupas rasgadas. Essa é boa. Cara, você tem um ponto. Realmente o meu design tá parecendo um mendigo. Não tem como negar isso. Quer dizer, você não falou exatamente com essas palavras, mas acho que era isso que você queria dizer no final das contas. E você tem razão. Porém, eu não vejo isso como um problema.
O L é um personagem que trabalha com uma coisa chamada quebra de expectativa. Isso não sou eu que estou dizendo, é o próprio roteiro de Death Note. Porque, por exemplo, a primeira coisa que o Matsuda fala quando vê o L é: achei que ele fosse diferente. Então eu não vejo problema nisso, em você ver um personagem, ter uma primeira impressão sobre ele, e essa impressão ir se desfazendo à medida que você vai tendo um pouco mais desse personagem em cena. Existem vários outros designers que trabalham com essa quebra de expectativa. Por exemplo, o Saitama mesmo, que parece ser fraco, mas na verdade é muito forte. Ou mesmo o Majin Buu do Dragon Ball, que segue exatamente a mesma lógica. Aí você fala, mas esses personagens não contam porque eles são para ser engraçado, etc e tal. Tá, mas não importa, tem personagens sérios também. Por exemplo, a Garnet, de Steven Universo, que a princípio parece uma personagem fria, sem emoções, e à medida que você vai conhecendo ela, você percebe que ela é o extremo oposto disso, que ela é uma personagem bem sentimental. Ou o próprio Daishinkan do Dragon Ball também. Esse personagem não é pra ser engraçado. Então não vejo como problema o L ter roupas rasgadas, mesmo que isso faça ele parecer mesmo um mendigo. Inclusive eu queria aproveitar para dizer que eu acredito que a maior dificuldade que as pessoas tenham em aceitar as roupas rasgadas seja por causa do abismo que existe entre o design alternativo e o designer original. Porque, querendo ou não, o design original é o que a gente se habituou a ver. Então, quando a gente vê uma proposta alternativa que seja muito diferente, é normal que haja um certo choque. E a razão de eu achar isso é que o próprio design original já tem uma característica bem apelativa, bem exagerada, vamos dizer assim, e ninguém nunca reclamou, que é o fato do L andar sempre descalço. Isso, se você parar pra pensar, tá pau a pau com ele ter roupas rasgadas, né? Pensa comigo, a chance de você ver alguém andando na rua com as roupas rasgadas, acredito que seja a mesma chance de você ver alguém andando descalço. Mas enfim, é isso, Sr. Kabum. Ele parece mesmo um mendigo, mas isso não tem problema, porque cada elemento que eu coloquei combina com o conceito da personagem. Valeu pelo comentário, cara, tamo junto. Rick. Concordo com o que foi dito, mas não com o design feito. Não faz sentido pra mim as roupas rasgadas. Ele pode não ter tempo para cuidar das roupas, mas não consigo ver ninguém indo trabalhar assim. Eu só faria algo mais despojado, com algumas manchas de café e amassada. Mas ninguém vai trabalhar assim também, né? O cabelo também não, faria comprido e desarrumado. E as rugas também. Eu vejo ele como um cara quase perto dos 30. Rick, primeiro, cara, o conceito da personagem tem que estar acima de tudo sempre. Por exemplo, você escreveu aqui, eu não vejo ninguém trabalhando desse jeito, né? No caso, com as roupas rasgadas. É verdade, eu também não vejo ninguém trabalhando de roupas rasgadas. Também não vejo ninguém trabalhando descalço. E o design original do L, ele tá descalço, como eu já falei. Isso que você falou faria sentido se o L fosse uma pessoa normal, mas ele não é. O cara trabalha no conforto da própria casa do jeito que ele bem entende. Você deve se lembrar, ele tem a própria central de investigações. Não é ele que vai até a polícia pedir para participar, para trabalhar com eles. É a polícia que vai até ele para pedir ajuda. Então só aqui eu já vejo uma incoerência entre o que você escreveu e o conceito da personagem. Sobre o cabelo eu não entendi, cara. Você disse que faria comprido e desarrumado, mas foi exatamente isso que eu fiz. Eu desenhei ele com cabelo comprido e desarrumado. Então não entendi qual foi o seu apontamento aqui. Para finalizar, você disse que também não concorda com as rugas e que vê o L como um cara perto dos 30 anos. Cara, o problema que eu vejo aqui é que parece que você está trabalhando muito mais com a intuição do que com a razão. Quando se fala em outros tipos de arte, ok, né? Quando se fala em arte abstrata, arte surrealista e etc., não tem problema você trabalhar só com a intuição. Você tá dando vida aos seus sentimentos ali e o que sair, saiu. Agora, quando se fala em character design, o buraco é um pouco mais embaixo. Não basta você simplesmente sentir que uma coisa ficaria melhor de tal forma. Você tem que ser capaz de explicar isso de forma racional. Por quê? Porque senão você vai estar correndo o risco de fazer uma coisa que no final nem você mesmo vai saber explicar, sabe? Por exemplo, você disse que vê o L como uma pessoa perto dos 30. Mas se eu te perguntasse por que exatamente você vê ele dessa forma, você saberia me responder? Você saberia me apontar alguma coisa que ele tenha dito ou feito que indique essa idade? Ou que pelo menos descarte a possibilidade dele ser uma pessoa de meia idade? Entende? Esse é o raciocínio que você tem que ter. Você tem que esquecer os seus gostos pessoais e focar só no conceito da personagem. Se fosse para desenhar o L do jeito que eu gostaria que ele fosse, eu desenharia ele que nem o Rorschach de Watchmen. Mas resumindo, por que eu desenhei ele com o rosto enrugado? Porque o L trabalha que nem doido. Logo, ele se estressa que nem doido. Logo, ele envelhece que nem doido.
Entende? Essa é a ideia das rugas, essa é a ideia do cabelo, essa é a ideia das tão polêmicas roupas rasgadas. É conferir a ele essa imagem decrépita de alguém moribundo mesmo, alguém que parece um zumbi, dizendo assim, metaforicamente, que ele está dando a vida pelo trabalho, como se o trabalho estivesse sugando a força vital dele. Mas então é isso, cara. Foca sempre no conceito da personagem e muito cuidado na hora de trabalhar com a intuição, cara. Não é que você não pode, mas sempre sabe explicar o que a sua intuição tá te dizendo. Não faz uma coisa assim sem mais nem menos. Valeu pelo seu comentário, Rick. Tamo junto. Para finalizar, algumas pessoas ainda perguntaram se existe a possibilidade de eu continuar gravando vídeos nesse estilo. Como deu muito certo, existe a possibilidade de sim, eu já estou escrevendo um roteiro para o próximo vídeo. O problema, galera, é que esse tipo de vídeo é demorado. Tem que fazer a análise, o que demora muito, tem que escrever o roteiro, que demora mais ainda, fazer a edição. Enfim, é trabalhoso. E é por isso que eu peço muito encarecidamente que vocês continuem apoiando o canal. Mete o cacete no botão do like e manda esse vídeo para quem você puder, que vai me ajudar demais. Então é isso, galera, eu vou finalizando esse vídeo por aqui mesmo. Agradeço demais pelo apoio de todo mundo, por cada comentário no último vídeo, pela sua atenção até aqui. Um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, galera, até mais!